Então é o seguinte, quando Davi entrou no exército, ele ganhou do estado tefilim novos. Tefilim são essas caixinhas que os homens têm como obrigação colocar todos os dias, um na cabeça e um no braço. Qual que é o significado dessa mitzvah? É de proteção. É um pacto, é um dos pactos. O homem ele precisa de 2 pactos diários com Deus. Um deles é o Brit Milá, que é a circuncisão, que é feito com 8 dias de nascido. E o outro pacto é o tefilim. Colocar o tefilim e falar o Shema Israel. E quando tem os dias festivos ou o Shabat, eles não colocam, porque o próprio dia já é um dia especial, que já é um pacto. Então é proibido colocar o tefilim, inclusive não pode tocar no tefilim nesses dias. O que acontece? O Davi, ele tinha os tefilim dele da época do bar mitzvah dele, quando ele... Desde os 13 anos de idade, um tefilim ele vai se desgastando. Então, as caixinhas já estavam bem desgastadas, já estavam meio ruinzinhas. Então, ele decidiu começar a usar os tefilim que ele ganhou na Tzavá. Quando ele entrou no exército, ele tinha acabado de sair da Yeshivá. Então, obviamente, ele colocava tefilim todos os dias. E isso é uma prática diária, né? Eu fui estudar um pouquinho sobre o que é e o que significa colocar o tefilim, porque eu, como mulher, eu estudo as obrigações da mulher. Eu sei que é de grande importância o homem colocar o tefilim todos os dias. Tanto que existe um movimento muito grande de Chabad que ficam em postos ou ficam em trens com pessoas, instantes, para chamar os homens que não são religiosos ou que não colocam tefilim para colocar o tefilim e fazer aquela mitzvah daquele dia. Então é realmente uma mitzvah principal, básica e fundamental para um homem cumprir. Por mais distante que ele esteja, por mais sem conexão ele esteja, o tefilim ele é um sinal no coração e um sinal na cabeça, que significa que ele une a razão e a emoção. E quando ele coloca o tefilim, quando ele faz essa mitzvah, quando ele faz esse ato, ele cria uma proteção para ele, que acompanha ele durante todo o seu dia. Porque ele está reafirmando que Deus é o seu Deus. Que o Deus de Israel é quem o protege, que Deus de Israel, ele é quem comanda o mundo, e isso cria uma proteção para essa pessoa. Tanto que existem muitas histórias de muitas pessoas que, quando tiveram algum tipo de problema, alguma coisa que não tinha, que é o pergaminho que fica nos umbrais das portas das nossas casas, ou algum problema no tefilim. Quando o Davi foi levado para o centro de reabilitação, na verdade, desde o início, quando o Davi ainda não tinha sido tirado da sedação profunda, eu estava conversando com a minha mãe, e o Saul justo tinha saído da UTI, do quarto da UTI, e eu estava conversando com a mãe. Mãe, eu quero ir na casa do Davi para pegar o tefilim dele, porque acho importante a gente ter o tefilim dele aqui com a gente e tal. Nessa hora, o Davi sedado abriu os olhos. E eu fui lá. Eu falei assim, Davi, o que foi? É o tefilim? E ele respirou muito profundo e piscou com os olhos fechados. Sabe quando a pessoa tá de olho fechado e respira? Eu falei assim, é alguma coisa com tefilim. Ok. Nesse dia eu fui com o Saul no apartamento do Davi e encontrei o tefilim dele. Quando eu voltei com o tefilim pra lá, ainda era o tempo antes da esquiar. A esquiar é o pôr do sol. Essa mitzvah ela tem que ser feita durante a manhã. Não pode ser feita de noite. Então, o Saul pegou esse tefilim e colocou o tefilim no quarto com o Davi. Eu tenho uma foto do Davi no quarto da UTI, com o Saul colocando o tefilim dele, e o Davi estava de olho aberto. Não só isso, quando o Saul acabou de fazer o Shema Israel, eu acho que ele lembra bastante disso, eu falei assim, toca no Davi. E ele foi tocar no Davi. O Davi, sedado, de olho aberto, ele conseguiu se virar com o braço dele esquerdo, esse braço esquerdo dele, ele virou o corpo dele como se ele quisesse pegar o Saul. Foi bem forte isso, mas aí acabou que a gente... Aí começou a apitar lá as coisas, chegou o enfermeiro, enfim. Ficou. Ok. Depois desse dia, a gente não podia colocar o tefilim no Davi. O Davi ainda estava sedado, o Davi não estava acordado e tudo mais. Quando ele foi pro centro de reabilitação, acho que no segundo ou no terceiro dia que ele estava lá, uma amiga minha do trabalho, do ex-trabalho,
ela veio me visitar. E eu falei pra ela, poxa, eu queria tanto que ele colocasse tefilim. Eu não sei porque isso ficou na minha cabeça, sabe, batendo assim, tipo, tefilim, tefilim, tefilim. Não é uma mitzvah minha, mas eu sei que é muito importante pra um homem. E eu acho que por ser uma mitzvah que ela envolve o braço, o coração, e envolve a cabeça, é muito significativo. E eu queria muito que ele pudesse colocar o tefilim mesmo na situação que ele estava. E ela olhou pra mim e perguntou assim, mas por que você acha que ele não pode colocar o tefilim? Eu falei assim, não sei, pode? Ela falou, acho que pode. Aí eu virei pro Davi e perguntei, Davi, tu quer colocar o tefilim? Ele fez assim. Aí nessa mesma hora eu falei assim, tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Tava eu, minha amiga e minha mãe no quarto e a gente não sabe colocar tefilim. Então, essa minha amiga, ela ligou pra um rabino de Iranana, da cidade onde é esse centro de reabilitação. Ele falou assim, hoje eu vou aí colocar o tefilim dele. Vocês têm o tefilim? Eu falei assim, nós temos aqui o tefilim dele. Ele chegou, ele trouxe um tzitzit pro Davi colocar, porque tzitzit também é uma mitzvah importante, que é uma mitzvah que se faz... Quando você está com o tzitzit, você está fazendo uma mitzvah 24 horas por dia. O tzitzit, ele não é também obrigatório na parte da noite, ele é obrigatório na parte da manhã. E ele também é um sinal de que você está o tempo todo com Deus. Existe todo um significado em cada coisa que o homem coloca para a proteção dele, para a espiritualidade dele, tipo, é uma carga de responsabilidade, ao mesmo tempo que é uma carga de proteção. É uma lembrança o tempo todo, 24 horas, de quem ele é. Quando esse rabino chegou, ele colocou o tzitzit no Davi. E eu contei pra vocês como foi especial isso, como que ele participou da colocação do tzitzit, como que ele participou da colocação do tefilim, mas porém, nessa vez que ele foi colocar o tefilim, eu acho que o rabino, ele ficou um bom tempo tentando amarrar o tefilim no Davi e não tava saindo, alguma coisa não tava dando certo. E aí ele não tava entendendo por que ele não tava conseguindo colocar o tefilim no Davi. No fim, ele conseguiu colocar o tefilim, foi especial e tudo mais. Porém, esse rabino falou assim, é preciso verificar esse tefilim porque ele parece um pouco desgastado. Falei, ok, então, mas como que a gente faz? A gente precisa ter um outro tefilim aqui pra amanhã ele fazer. Ele falou assim, eu venho aqui, eu tenho um extra e eu vou emprestar até vocês conseguirem um outro tefilim pro Davi. E assim foi feito. No dia seguinte, o rabino veio e trouxe os tefilim, o tefilim dele, o extra. E essa minha amiga, por pegar o tefilim do Davi e levar numa pessoa específica, treinada para verificar o tefilim por dentro. O que existe dentro do tefilim? São 4 perashiot, são 4 capítulos da Torá, que são muito importantes, tem o significado dele mesmo para poder estar lá dentro. E dentro é um pergaminho. São 4 pergaminhos em cada um. No da mão é um pergaminho, na cabeça são 4. Agora é o seguinte, ela levou para esse especialista verificar e ontem ela me ligou para falar sobre o tefilim do Davi. Ele disse o seguinte, eu não sei como é possível alguém ter dado um tefilim desse para alguém. Por quê? O tefilim do braço tá kasher, tá ok. Mas e o da cabeça? O tefilim da cabeça não tá nem não permitido, não tá nem com um erro. A questão do tefilim da cabeça é que ele não existe. Tem lá os 4 pergaminhos, mas a escrita tá errada, tem palavras erradas e a forma que tem que ser feita, existem cursos específicos para pessoas que escrevem pergaminhos, tanto para um livro de Torá, tanto quanto para tefilim. E existe um padrão, e esse padrão precisa ser seguido, porque é assim que de geração em geração, durante tantos anos e tantos milênios, que o povo de Israel existe, porque existem regras a serem cumpridas. Esse pergaminho precisa estar desse jeito, ser escrito desse jeito, ter esse tipo de caligrafia e esse tipo de sinais. Agora, eu tô com os tefilim do Davi aqui abertos e eu vou mostrar pra vocês a diferença. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora é o pergaminho do braço. Eu quero que vocês percebam o estilo de escrita. Deixa eu focar aqui. Vocês estão vendo que ela segue um padrão, que ela parece que foi feita, inclusive, num computador? Ó, olha.
Isso aqui é o que a gente vê dentro de Sefer Torah, isso aqui é o que a gente vê dentro dos tefilim. Tipo, as pessoas, elas realmente fazem cursos para conseguir chegar nesse nível de escrita, para poder ser kasher, para poder ser permitido escrever um pergaminho para uma Megilat Esther, para um Sefer Torah, para tefilim. Agora, o que aconteceu com o tefilim da cabeça? Quando me ligaram para falar sobre o tefilim da cabeça, falaram o seguinte: parece que uma criança escreveu o pergaminho da cabeça e colocou lá, porque a escrita é totalmente diferente. Aqui dentro estão os 4 pergaminhos da cabeça. Eu vou abrir um para vocês verem a diferença. Vocês estão vendo? Eu sei que não é todo mundo que sabe ler hebraico, mas vocês percebem a diferença que parece que... Pera, eu preciso focar isso aqui. Como é que eu foco? Eu vou tirar uma foto, um em cima do outro, e vocês vão ver a diferença de uma escrita para outra. Olha só. Esse aqui é o da mão. Olha a delicadeza e a perfeição da caligrafia. Olhem o da mão. Isso aqui não é permitido. Isso aqui é como se não tivesse nada. Olha só os traços compridos como eles estão. Olha como que é feito o traço comprido direitinho. Olhem isso. Olha a diferença. Isso aqui realmente parece que uma pessoa que não é especializada em escrever pergaminhos escreveu uma letra de criança, praticamente. Agora, por que eu faço questão de mostrar isso pra vocês e por que eu acho que isso é importante? Como não achar importante e como não achar significativo? A gente cresce, a gente escuta diversas histórias sobre muitas pessoas que sofreram alguma coisa ou que estão em alguma necessidade e quando vão verificar alguma coisa que a gente não realmente sabe qual o significado que ela tem na nossa vida, mas ela tá ali presente como a mezuzá, que protege a nossa casa e nos protege quando a gente não está nela e quando a gente está nela, ou o tefilim, que protege um ser humano, um homem, quando faz essa mitzvah. Por que isso é tão importante demonstrar isso pra vocês? O mundo, ele é feito de energias. Quando a gente faz uma mitzvah, a gente está criando uma energia positiva, a gente está criando uma proteção com a gente está, quando a gente reza, quando a gente faz uma oração, quando a gente fala palavras boas, a gente cria anjos do... O significado do tefilim para um homem é algo tão essencial, tão fundamental, é um pacto tão puro com Deus. Ah, Mel, você acha que porque ele estava mal errado, Davi foi atingido? Ou porque isso tudo aconteceu porque isso estava errado? Eu falei assim, não, gente. Mas ele deixou de ter uma proteção. Mesmo com a posse do tefilim, mesmo não colocando o tefilim, você tendo o tefilim já é uma coisa santa e sagrada. Agora, você ter um tefilim e ter uma parte faltando, a parte da cabeça, que não só a parte da cabeça, nem todo mundo sabe. Ah, o Davi levou uma bala na cabeça. Onde ele levou a bala na cabeça? Bem aqui. Sabe onde fica o tefilim da cabeça? Bem aqui. Quando os homens colocam, eles têm que colocar aqui. E aí você vai me dizer que é coincidência? Quando você tem na sua casa uma mezuzá, se ela não tá boa, se ela não tá kasher, ela não vai fazer o papel dela. E a gente sabe disso. O nosso mundo, a gente só tem a capacidade de ver o que os nossos olhos conseguem enxergar. Existe um mundo espiritual muito além. A gente nunca vai entender os caminhos de Deus. A gente nunca vai entender as pessoas que entram na nossa vida, as pessoas que saem da nossa vida. A gente não vai entender por quê coisas difíceis acontecem com a gente. Mas a gente não pode também ignorar os sinais. Isso pra mim sim é um sinal. É um sinal que a gente tem que estar mais atento. É um sinal que a gente tem que ser mais cuidadoso. É um sinal que a gente... Como dizer que isso não é um sinal, né? É um sinal que a gente precisa, talvez, ser um pouco mais exigente com as nossas mitzvot. Eu sim acho uma falta de responsabilidade serem distribuídos para os nossos soldados tefilim que não foram verificados. Ao mesmo tempo, a gente não pode receber qualquer coisa. Para nossa vida, a gente não pode receber qualquer coisa. A gente não pode receber um tefilim e não verificar esse tefilim. Só que nós também somos ingênuos.
A gente realmente acredita que as pessoas que estão nos dando alguma coisa estão dando a coisa certa. E às vezes não tá certo. A gente pode pegar isso para tantos lugares na nossa vida, para tantos pequenos aspectos, que é incrível, é impressionante. A falta de cuidado. O que a gente tem, a gente cuida do que a gente tem. A gente está fazendo com uma boa intenção, a gente está fazendo com a intenção certa. A gente está confiando que é realmente Deus que protege a gente. A gente está realmente fazendo o que a gente precisa fazer. A escrita sagrada da Torá, as perashiot que estão aqui, não as perashiot, mas esse pergaminho, ele é uma herança. Ele é uma herança de 5.000 anos. Essas palavras aqui, a forma que isso aqui está escrito não é à toa. Quando a gente vai na sinagoga e a gente beija o Sefer Torá, são essas letras que a gente está beijando. É esse Deus que a gente está amando. É esse Deus que está nos protegendo. Então, é como se você... É engraçado, porque quando isso aconteceu, a minha mãe falou assim, mas por que eles não usam capacete? Um capacete teria ajudado meu irmão. Teria salvo a vida dele. Ele tá vivo, graças a Deus. Um capacete não teria impedido. O que eu considero é que os nossos atos espirituais, o tefilim, ele é um ato espiritual. Ele é um capacete espiritual para um homem. Ele protege o coração e os sentimentos dele. E ele protege a cabeça dele, a razão, o pensamento, tudo que envolve isso. A gente não tem noção da energia que cada mitzvah carrega em si. A gente não tem a noção do que uma palavra boa faz. A gente tem noção do que uma palavra ruim faz. E sabe o que é mais incrível? É que isso aqui às vezes é até ilegível. Isso aqui parece que uma criança escreveu, não parece? E eu vou contar uma coisa pra vocês. O meu irmão, ele foi atingido no cérebro na parte da fala. O meu irmão tá com uma dificuldade de fala. Ele canta, mas é um pouquinho estranho. Quem consegue ler isso? Cada um enxerga o que decide enxergar, né? Eu enxerguei muita coisa de tudo isso que aconteceu com Davi. Eu enxerguei muita espiritualidade, muita proteção, desde o momento que a gente soube o que aconteceu com ele, desde o momento que a gente não arredou o pé do lado da cama dele, e a gente rezava, e a gente pedia pra Deus por misericórdia, pra devolver a vida dele, pra devolver as funções dele, pra ele estar com a gente, pra gente poder lutar. E muita gente não consegue ver. Eu decido ver. Eu decido ver que isso aqui é um sinal. É um tapa na cara. É um chamado. É Deus perguntando, Aieka, onde você tá? Eu acho que para toda a questão na nossa vida, para tudo que acontece, a gente pode pegar como uma oportunidade. E eu escolhi pegar essa oportunidade nesse momento horroroso que a gente está vivendo, que por mais horroroso que seja, existe a presença dele com a gente, e existe a bondade dele com a gente, mas ao mesmo tempo existe esse chacoalhão aqui, essa busca pela qualidade e pelo espaço que a gente dá para Hashem entrar na nossa vida. Porque é muito fácil a gente se perder na rotina. É muito fácil a gente se perder no que é cômodo. E é muito fácil a gente se perder no... Isso é besteira. Isso não é besteira, gente. Isso não é besteira. A gente deu uma entrevista e tem uma parte da entrevista que... Eu não sei se vocês já viram uma foto da minha mãe abençoando o Davi na cabeça. A minha mãe, desde que a gente é criança, desde que a gente se entende por gente, antes da gente sair, a gente não oferece a bochecha, ou a gente não vai beijar ela na bochecha dela. A gente oferece a cabeça. Porque a minha mãe, ela põe a mão na nossa cabeça e fala que Deus te abençoe e te proteja e te dê uma boa sorte.
E palavras têm poder. E nessa entrevista, o repórter perguntou pra minha mãe: você acha que foi essa brahá? Porque o que aconteceu? Quando o Davi passou o Yom Kippur na casa da mamãe, isso aconteceu 2 dias depois de Yom Kippur, 2 ou 3 dias antes de Sukkot. Quando o Davi passou o Yom Kippur na casa da minha mãe, ele foi dar tchau pra ela quando acabou o Yom Kippur. E ele chegou assim: Deus te abençoe e te proteja, te dê uma boa sorte. Ele foi até a porta e voltou, sem nenhum outro motivo. Ele só queria outra brahá, ele só queria outra bênção. Ele não esqueceu nada na casa, ele não teve que entrar pra ir no banheiro. Ele chegou literalmente até a porta e voltou pra minha mãe. E falou: tchau, mãe. E deu de novo a cabeça dele, como se ele não tivesse pego antes da brahá. E ela de novo: Deus te abençoe, te proteja e te dê uma boa sorte. Ela ficou feliz na hora, porque pra mamãe isso é muito importante, sabe? Às vezes a gente tá saindo, ela fala assim: bem, vem cá, dá um beijo. E aí ela dá a mão. Tem inclusive uma foto do Davi num dos eventos do exército, que a mamãe tirou uma foto com ele, abençoando ele na cabeça. E aí o repórter perguntou: você acha que foi essa brahá, foi essa bênção que salvou seu filho? Ela falou assim: eu acredito que sim. As palavras têm poder, reza de mãe tem poder. Eu não acho que foi a última bênção que ela deu nele, que protegeu ele. Foi a soma de todas as bênçãos que ela deu pra ele, desde o dia que ela nasceu, desde o dia que ele nasceu, desde o dia que ela começou a abençoar a gente. Porque precisa de uma proteção tão grande pra uma coisa dessa acontecer e ele tá vivo. Ai, desculpa, gente, eu falo sobre isso, eu me emociono. Ninguém teve intenção de ter um tefilim errado. As coisas acontecem do jeito que acontecem, por providência divina. Não foi a falta de Deus esse atentado a Davi. Ao contrário, a gente consegue ver a presença dele em cada instante. Porque o Davi, ele recebeu uma bala a menos de 1 metro de distância e a bala não atravessou a cabeça dele. A bala parou no lugar da fala. Não atingiu memória, não atingiu a linguagem de compreensão, não atingiu os olhos, não atingiu a fala. Atingiu. A bala ficou ali. Foi retirada na cirurgia. Mas não só isso. O Davi, ele não caiu. Ele caiu sentado. Ele caiu sentado. Aonde ele estava é uma proteção de cimento que tem nesses postos de controle para os soldados poderem se proteger de balas, de ataques. Então ele caiu sentado e ele estava envolto de um bloco de cimento para proteger ele, porque não foi a única bala que apareceu ali. Teve um tiroteio, gente. E o Davi levou a bala na cabeça e foi sentado pelas mãos de Deus. E desde o momento que ele levou essa bala, desde o momento que a bala entrou, desde o momento como a bala foi, como a bala entrou, onde a bala parou, como ele chegou nos lugares, como ele foi operado, a equipe médica que operou ele era a melhor equipe médica que estava de plantão naquela hora. O Davi foi tratado por enfermeiros maravilhosos, por uma equipe médica maravilhosa. Como não ver Deus nisso? O que eu quero deixar aqui pra vocês é a nossa responsabilidade nos nossos atos e no que realmente importa pra gente, sabe? Nas energias, nas nossas falas, no poder que a gente tem nas nossas mãos, a gente nem percebe. A gente tem muito poder nas mãos, sabe? A gente tem poder na nossa boca, a gente tem poder nas nossas mãos, o que a gente faz com a nossa vida, o que a gente ocupa o nosso tempo. E graças a Deus agora com o tefilim, a gente vai ter o outro tefilim novo que está sendo providenciado pro Davi. Enquanto isso, todos os dias a gente tá colocando tefilim kasher. Graças a Deus a gente tá vendo melhoras nele. E Bezerra Hashem, vamos sair disso e vamos sair melhores disso.
se eu puder fazer um pedido aqui, eu gostaria de pedir para todos os homens que tiverem acesso a esse vídeo, para, por favor, quando estiver colocando tefilim, ou se alguém há muito tempo não põe tefilim, por favor, se puder voltar a colocar. Refash Lemar do meu irmão, Haim David Ben Esther. É muito significativo. Como eu disse, né, são as energias que a gente emana e o que a gente faz que pode fazer diferença. Que uma bala na cabeça para Deus é tão pouco. E a recuperação dele pra gente é tudo. Então, muito obrigada. Se Deus quiser, a gente vai ter melhoras e muitos motivos para comemorar. Tchau, obrigada.